Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Projeto Mente Bíblica. Nós estamos iniciando aqui agora com esse vídeo uma série sobre o mês de maio, né, que é o Maio Laranja, essa temática tão relevante, tão importante, que a gente precisa comunicar, precisa anunciar em favor das crianças, né, em favor das crianças que são vulneráveis, aí estão em estado de vulnerabilidade. Então, a gente precisa falar muito dessa temática, conversar a respeito disso, porque esse é um assunto que preocupa o coração do nosso Deus também. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ama as crianças, né? Ele tem atenção às crianças da mesma forma que ele tem atenção para todas as outras pessoas, as outras faixas etárias. Deus tem atenção especial com as crianças também. Elas foram usadas como exemplo, né? Enquanto Jesus esteve aqui, ele toma uma desses meninos e diz: olha, se ninguém se tornar como esse menino, né? Se ninguém for como esse menino. Então, ele vê nas crianças, mostra para a gente lá na palavra dele, a importância das crianças também serem incluídas nos propósitos dele, nos planos dele, né? O Senhor cuida de cada criança em especial, em específico, com as suas necessidades, as suas demandas, e esse é um assunto que também a gente vai encontrar na Bíblia uma boa conversa com Cristo a respeito daquilo que ele espera que nós façamos, já que temos aí um mês inteiro de combate, né, ao abuso e violência sexual infantil. A gente vai conversar com Deus a respeito disso, vamos interceder pelas crianças que estão nesse momento passando, né, por essa situação, que elas sejam alcançadas pelo amor do Senhor através de alguém, né, porque o amor do Senhor está lá com elas, independente do que esteja acontecendo, mas nesse momento ela precisa do amor e da intervenção prática, visível, física de alguém para compreender que o Senhor continua com ela. Então, a gente vai ter também esse papel desse momento de intercessão, de clamor aí por essas crianças nesse mês de maio, ok? E aí aqui tá, fiz aí as folhinhas de recortes com algumas figuras que vamos usar para o devocional, aqui toda nessa temática do Maio Laranja. A gente tem nesse mês uma cor e uma figura específica que é a flor, né? A flor ela é identificada no Maio Laranja pela fragilidade da criança, então não é um desenho, uma figura qualquer, mas é uma figura que nos lembra a fragilidade, a necessidade do cuidado, do zelo, né? Da terra própria para essa planta florescer, né? Para essa flor aparecer. Então, esse desenvolvimento, carregando esses frutos, né? Porque está o pólen ali na flor e carregando aí, então, o início desses frutos, o início dessa nova árvore e tudo mais. E a gente tem, então, aí também a cor laranja, né? Que está aqui visível nos desenhos aqui, né? A gente tem a cor laranja, que a cor laranja é a mistura de duas cores primárias, né? A gente aprende isso na escola, aí os nossos pequenos aprendem aí agora e nos fazem lembrar, né? Que a laranja, para a gente obter a cor laranja, a gente mistura a cor vermelha e a cor amarela. E a cor vermelha é sempre utilizada para essa questão do perigo, né? A nossa sinalização aí é vermelho para parar, né? Ó, cuidado, não atravessa agora. Ou para quem está no carro, né? Cuidado, não siga adiante porque outros carros estão vindo, as pessoas estão passando, é perigoso passar. Esse informativo do vermelho e do cedo pare, da intensidade, né, também, da necessidade de cumprir uma ordem, de cumprir uma determinada ordem, principalmente na lei de trânsito, né? Mas esse vermelho tem essa característica aí nas notas das nossas crianças, né? A nota vermelha significa que está abaixo do rendimento, abaixo do que poderia render, do que deveria render. Então, essa cor vermelha. E o amarelo é essa atenção, né? Então, o amarelo nos lembra a atenção,
né? A necessidade de ficar atento, de ficar antes de chegar no sinal vermelho, né? Tem os sinais que a gente precisa enxergar, que a gente vê, então que as crianças, no caso aqui do Maio Laranja, eles apresentam, né? Que é os sinais que eles dão de que está alguma coisa errada, de que está faltando alguma coisa, alguma necessidade não está sendo atendida, algum direito está sendo violado. Então, quando a gente junta esse amarelo da atenção com esse vermelho do pare, né, do problema, da dificuldade que a gente junta, fica laranja, e aí é o Maio Laranja. O Maio Laranja vem tanto para mostrar que o problema existe, quanto para dizer assim, a gente pode evitar esse problema. Então, o Maio Laranja não é só para as famílias que sofreram, né, abuso ou violência sexual, que tem casos desses, não é só para um determinado grupo, né, que está acontecendo esse caso, não, tem a ver com prevenção também, tem a ver com atenção, tem a ver com esse compromisso de olhar para o outro e perceber que olhar para a criança do outro, né, e perceber que tem sinais lá de que alguma coisa está errada e você pode e deve fazer alguma coisa em relação a isso. Então, é essa questão da cor laranja. E o mês de maio é porque foi uma lei, né, instituída como prevenção de políticas públicas, devido a um caso que teve no Espírito Santo de uma menina, cerca de 8, 9 anos, eu não lembro agora, mas que comoveu toda uma sociedade, porque foi um caso que todo mundo acompanhou com a mídia, né, que foi a questão de uma menina que foi assassinada, né, por uma pessoa, e agora eu também não lembro se foi parentesco dele, mas com algum grau de parentesco, mas foi assassinado por uma pessoa conhecida da família, e aí depois de assassinar essa criança, essa menina, ele abusa sexualmente, né, dessa criança, tem atos sexuais com essa criança já morta, e aí depois ele ainda incendeia o corpo dessa criança, e essa criança é achada depois de muito tempo, os pais procurando, né, e tudo mais. E aí esse caso choca a sociedade porque vem à tona, né? Porque esses casos acontecem, infelizmente, acontecem muito mais vezes do que o que a gente consegue ver e consegue perceber. E esses comportamentos de abuso e violência sexual às vezes está no nosso quintal, na nossa casa, sabe? E a gente ou demora a perceber ou a gente tem dificuldade de enxergar aquela situação como real ali, acontecendo ali com a gente, né? E choca tanto a gente, né? E aí a gente acaba não enxergando. Mas esse caso acontece e aí são direcionados, então, lei de proteção política de políticas públicas, né? Para as crianças, para que seja estabelecido que o ECA seja cumprido, né? Tem muita gente que tem receio do ECA, mas o ECA é uma lei que protege as crianças. Então, como a Bíblia mesmo ensina, né? A lei ela só ameaça quem vai contra quem está fora da lei, né? Então, se nós não agredimos a criança, não violentamos a criança, não privamos ela dos direitos dela, o Estatuto da Criança e do Adolescente não nos ameaça, que tem aquela fala, né, para menosprezar o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo assim, agora inventaram o ECA. Não, ninguém inventou. As crianças sofrem há muito tempo, sofrem maus tratos, sofrem mais até do que os animais. Muita gente tem muita dó de animal e não tem dó de criança, né? E aí sofre tudo isso e não tinha uma lei que prevesse, né, os cuidados que eram necessários ter com essa criança, quem é que podia intervir, quem deveria ser acionado, né, quando alguma coisa acontecesse com essa criança. Então, era um problema que não era discutido na sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz essa discussão para a sociedade, traz esses limites, né, que os nossos filhos, que as crianças não são propriedade da família,
mas que são parte integrante da família. Então, elas têm direito, elas têm dever, né, também, porque não são só os direitos da criança, mas elas têm os deveres também. Então, estabelece essas regras para que elas vivam num ambiente mais seguro, num ambiente justo. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem, é estabelecido, e aí não é cumprido, e aí vem a Lei de Políticas Públicas para poder ter órgãos que trabalhem com isso e façam essa lei serem colocadas em prática com a sua justiça e com sua objetividade. E aí, quando essa lei é estabelecida, perceberam, né, que só o dia 18 de maio, que é o dia, né, do combate e prevenção ao abuso e violência sexual infantil, é o dia 18 de maio, não só esse dia era suficiente para tratar desse assunto, desse problema, e então é decidido que o mês inteiro seria trabalhada essa temática em órgãos públicos, em instituições, em organizações, na mídia, né? Em todos os lugares teria esse foco de trabalhar e de jogar luz nessa escuridão aonde encobre essa violência, né? Esse abuso aí contra essas crianças que não têm muitas das vezes voz, ok? Na maioria das vezes não tem voz por ser criança e as pessoas não acreditam, né? Ou então dizem, mas ele mereceu, mas o que ele fez para apanhar, né? Para apanhar desse jeito, mas também um filho desse, né? Acabam colocando a culpa sobre a criança daquilo que acontece, dos resultados da violência do adulto, né? Então, a gente vai trabalhar aí durante 3 dias o vídeo, mostrando, conversando com Deus, vendo na Bíblia qual o nosso papel, como cuidar das nossas crianças, como cuidar das crianças que estão à nossa volta, mesmo que não sendo nossas. A gente vai trabalhar aí nesses 3 vídeos. E aí, as folhas de recorte serão distribuídas gratuitamente pelo WhatsApp e o Telegram. Então, você pode baixar lá as folhas, né? Aqui eu imprimi em tamanho ofício cada uma, tamanho A4, mas você pode imprimir as duas numa folha só, que o tamanho não vai ficar muito grande aqui, né? Como ficou a minha. E vai ficar num tamanho bom para você trabalhar aí as coisas que a gente vai fazer, tá bom? Você imprime na folha, na quantidade que você quiser, e de repente até você pode fazer um desses devocionais aí com as famílias, né, com as próprias crianças também, trabalhando aí a questão do Maio Laranja, desse assunto, dessa temática, como prevenção, como orientação e como combate também à violência. Então, nós vamos usar dessa folha aqui, primeiro, né? Dessa daqui a gente não vai usar hoje, são dos outros devocionais. E a gente vai fazer 2 textos hoje. Um está em Provérbios 31:8 e o outro está em Êxodo, capítulo 2, verso de 1 a 21. Então, vamos fazer primeiro Provérbios 31:8. A gente vai usar essa florzinha aqui, esses meninos aqui, né, com a boquinha tampada, e esses balõezinhos de diálogo aqui. Então, deixa eu retirar as figuras aqui. Lembrando, tesoura reta, abrindo e fechando. Opa. Você retira a figura que você vai usar, né? Destaca ela aqui. Deixa eu tirar as crianças aqui logo. Destaca elas, vai virando a folha, né? Aqui. Destaca da folha maior para facilitar aí o recorte, tá? Aqui. Pronto. Para Provérbios 31:8, a gente vai usar esses aqui. E aí vamos recortar o balão. Respira. E enquanto a gente recorta, vamos interceder, né? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, das crianças que nesse momento são vítimas
de homens maus, homens que não entendem o amor de Deus. Muitas das vezes, na maioria das vezes, são pessoas que estão carregando, né, essa herança da violência e do abuso, né, sexual. Foi abusada pelo pai, foi abusada pela mãe, pelo tio, por alguém, e agora abusa de outros, né? Adolescente que sofre de abusos, né, que sofre abuso sexual, que sofre de violência, e agora faz com os irmãos menores também, ou com os primos também. Essas pessoas que têm essa marca, né, que tem esse trauma, que tem essa dor no coração, acabam adoecendo mentalmente e aí acabam compartilhando a sua dor, né, o seu problema, a sua dificuldade não tratada, não sanada, com outras pessoas, adoecendo outras pessoas também, adoecendo outras gerações também. Então a gente precisa pedir que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor alcance essas vidas também, né? A gente não pode condenar ninguém, ok? Não pode condenar ninguém. É assustador e aterrorizante ouvir falar de pessoas que fazem, né, esses comportamentos violentos com crianças, mas eles também são alvo do amor de Deus. Por eles também o Senhor morreu na cruz. Então a gente não pode condenar essas pessoas, mas a gente precisa interceder por essas pessoas para que o Senhor tenha misericórdia e que a justiça do Senhor seja feita sim, alcance o coração, mas que seja a justiça que o fará se arrepender dos seus pecados, né? Confessar os seus pecados, as suas culpas, não só diante dos homens, porque às vezes eles são presos, né? Eles são condenados, mas eles continuam aí a cometer essas barbaridades quando saem, né? Ou quando lá mesmo dentro da cadeia, né? Então que o Senhor possa ter misericórdia e causar o arrependimento, a conversão. A gente vai interceder também, aproveita para interceder enquanto corta, interceder pelas famílias também, né? Com certeza não é uma situação muito fácil descobrir, né, que a sua criança foi abusada ou foi violentada. Também é difícil perceber, alguns pais, algumas famílias perceberem que estão cometendo abuso e violência contra seus filhos, porque o abuso, ele não tem necessariamente, muitas das vezes o abuso não é na questão física nem sexual, tá? Não é nem na questão física nem sexual do estupro, né? Mas muitas das vezes os pais expõem o corpo dos filhos, né? E isso é uma violência, é um abuso, porque a criança não tem noção das partes que precisam ser protegidas, e aí os pais acabam expondo na rede social, expondo em fotos com os amigos, expondo em festas, né, familiares ou festas de outras crianças, acabam expondo o corpo da criança, acabam expondo as crianças a comportamentos que elas deveriam ser protegidas, né, e não serem expostas. Então a gente precisa pedir para que os pais também sejam aí alcançados, né, pela verdade que liberta, pela palavra do Senhor, para que possam ter sabedoria, né, na orientação dos seus filhos também. Então a gente precisa suplicar aí também pelos pais, pelas crianças, por essas pessoas, né, que estão aí ocasionando esses momentos difíceis na vida da criança, principalmente, e da família como um todo, ok? Então, aqui está os recortes, a gente vai colar aqui assim, né? Ele é simples, tá? E é só
realmente para a gente colar aqui. Tá colado aqui já. E agora o texto está aqui no 8. A gente vai marcar, então, vou marcar aqui com a laranja, né? Que é o nossa temática aqui. A cor, né? Do maio laranja. E o verso 8 diz: use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmo. Use as palavras, use as palavras. Precisa falar, né? Algumas vezes eu vejo, né, alguns comportamentos assim que ferem essa questão do estatuto da criança, né, por desconhecimento. Muitas das vezes é por desconhecimento dos pais mesmo, né? Tem um comportamento que não consegue perceber que não está atendendo alguma necessidade da criança ou violando algum direito da criança, que tem a ver com esse abuso, né? O abuso ele excede o direito que o pai tem sobre a criança, que o adulto tem sobre a criança, que alguém tem sobre o outro alguém. Então, até a autoridade, abuso de autoridade. Você tem autoridade, mas quando você abusa da autoridade é porque você faz uso excessivo, né? Invade um espaço que é do direito do outro a quem você exerce a autoridade. Então, com a criança é a mesma coisa. E às vezes alguns pais têm esse abuso infantil e não conseguem perceber por falta mesmo de discernimento, né? Por ignorância mesmo, falta de conhecimento dos direitos, né? Que é um abuso da criança. E às vezes eu vou falar, e aí meu esposo fica assim, não se mete não, fica quieto. Eu falo, não posso, porque se eu conheço, se eu sei, eu preciso usar as palavras. E eu preciso usar as palavras, olha, para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Então, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso ajudar aqueles pais, né? Aquela pessoa ali a entender que não pode fazer aquilo. Às vezes um adulto grita com uma criança. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Isso fere o estatuto da criança e do adolescente, fere os direitos da criança, né? Fere a subjetividade da criança. Então você não pode ficar gritando, esperneando com criança no meio da rua. E aí eu vou falar com aquela pessoa e aí meu esposo, né, fala, não se mete, não fala, porque eles não gostam, não fica de cara feia, não importa. A reação do outro, eu preciso decidir quem eu vou obedecer, né? A quem eu vou agradar, né? Quando os apóstolos lá são mandados ficar quieto, eles falam assim, olha, eu não vou ficar quieto para te agradar e desagradar a Deus, né? Deus me diz em Provérbios 31:8 que eu tenho que usar as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente as que não conseguem falar, não conseguem se defender. Então, se eu estou usando a palavra para ajudar, é diferente de eu ficar criticando, você está fazendo errado, não faça isso, não faz desse jeito, não faz aquilo. Se não é uma questão de criticar ou apontar as dificuldades dos outros pais, dos outros adultos em relação à criança, tem a ver com ajudar. Olha, não faz isso. Tenta fazer dessa outra forma, experimenta fazer assim, experimenta fazer desse outro jeito. Então, quando a gente se propõe a ajudar, o que o texto bíblico está dizendo é para que a gente ajude a outra pessoa, mas especialmente quem não tem como se defender, ok? Então, quando alguém pega um bebezinho, começa a sacudir o bebezinho lá no alto, falo, não faz isso, não faz isso. Você sabe que a caixa craniana dele ainda não está pronta, que a cabeça dele ainda não está com os ossinhos todos no lugar, que o cérebro dele está solto aí dentro e você pode prejudicar, pode dar um derrame e ele morrer de morte súbita e os pais nunca saberem que foi porque balançou ele, sacudiu ele lá no alto desse jeito. Então não faz isso com a criança, não faz não. Então quando eu oriento, quer dizer, o bebê não tem como dizer tá doendo tudo aqui, tá sacudindo tudo aqui dentro, né?
A maioria dos pais não sabem, porque o hábito natural é pegar a criança e sacudir ela lá no alto para rir, né? Só que, na verdade, ela ainda não tem os seus conectores prontos lá para dizer isso é dor, chora, né? O choro é para uma necessidade dela, da criança. Então, aquele momento ali é divertido, mas é um momento divertido que está causando uma espécie de dano na criança, né? Então, é igual quando a gente faz muitas cócegas na criança, né? Então, cuidado com o excesso de cócegas, porque a criança vai se acabar de rir, mas o riso também pode provocar ali um problema ali momentâneo ali, dá uma dificuldade de saúde. Então, tudo em excesso e fora de ordem pode prejudicar uma criança porque ela é frágil, ok? Então, ela tem a fragilidade dela ali do desenvolvimento dela. Então, precisa orientar, né? Crianças que carregam os filhos, né? Adultos que carregam os filhos no colo, com 3, 4 anos de idade, carrega o filho no colo para todo lado. Ele precisa andar, é o desenvolvimento motor dele que está sendo prejudicado. Então, se você não ajuda ele a desenvolver, a ter, né, os estímulos para o desenvolvimento motor, você vai estar prejudicando ele, está prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Então, está prejudicando o movimento dessa criança. Então, né, a criança tem o período de colo. Qual é o período de colo? De ser carregado para um lado para o outro. Quando ela não anda. A partir do momento que ela começou a andar, tem que deixar andar. Então, essas são pequenas coisas que, muitas das vezes, por falta de conhecimento, os pais violam o direito das crianças e a gente precisa falar. Se a gente sabe, se a gente conhece, a gente precisa falar. E precisa falar o quê? Para ajudar, ok? E aí, algumas vezes, né, eu já mandei mensagem para amigos meus e eu já recebi mensagens, às vezes, de coisas que eu fiz, que eu expus meus filhos ou que eles expuseram os filhos, e eu mando assim, ó, cuidado com essa foto, porque essa foto na mão de um pedófilo vai ser horrível. Daqui a pouco seus filhos estão na rede de pedofilia, sabe? Então, cuidado com essas fotos, determinadas poses, comportamentos, roupas, danças expostas nas redes sociais. As pessoas hoje tiram aquilo e fazem montagem. E aí, daqui a pouco, você está vendo seu filho por aí, né? Tá vendo a imagem do seu filho por aí. Às vezes mudam o rosto e mantém o corpo. E aí tá lá sendo usado. Ah, mas não estão tocando nos meus filhos, não estão vendo meus filhos, mas os pedófilos estão vendo. E aí, na medida em que os pedófilos veem na rede social e depois eles encontram algo parecido perto deles, eles vão querer realizar aquilo que eles estão vendo nas redes sociais. Então, você cria um alvo, né? O seu filho se torna, a sua criança se torna um alvo. É bonitinho, o neném recém-nascido, novinho, cheio de dobrinha, né? Gordinho, fofinho, rosadinho. É bonitinho a hora do banho, mas a hora do banho não deve ser exposto, né? As imagens do banho do seu bebê lindo e fofo não deve ser exposto na rede social, porque você faz o seu filho se tornar um alvo. Então, né, você não sabe quem são os pedófilos, eles não vêm escrito na testa pedófilos, né? Não tem essa marca, né? Deveria até ter essa marca para a gente saber, né? A pessoa foi presa por pedofilia, deveria ter essa marca. Em alguma comunidade, em algum país aí tinha essa regra, né? Eles tinham a marca e todo mundo sabia que ele era um pedófilo. Mas a nossa sociedade também é uma sociedade cruel. Então, se a pessoa tiver essa marca, a gente não dá o direito da pessoa de restauração, de reabilitação, né? de reorganização do seu comportamento social. E aí, dificilmente alguém com marca de pedófilo vai ter uma vida normal depois, mesmo que ele se arrependa, mesmo que ele seja tratado, né, mentalmente e tenha a saúde restabelecida. E aí o pedófilo não tem cura. Pedofilia é uma doença mental, é um distúrbio mental, né? Tem a ver com esse distúrbio mental, não tem cura, não tem cura. Ele precisa se manter longe de crianças, de adolescentes, ok?
Então, não tem cura, não é igual a quem comete violência contra a mulher, por exemplo, né? Que ele pode casar, ele pode ter vida social, ele pode, depois de restabelecido, passado, restaurado, ele pode passar ali pela reabilitação. Não, mas pedofilia não, é um distúrbio, não consegue perceber, né, a fragilidade da criança. É instintivo, né? E se é instintivo, é animal, é grotesco mesmo, né? Então, se é esse instintivo, ele não consegue ter não tem cura, né? Ele precisa se manter longe. E aí é um grande alerta, porque a gente não sabe, as pessoas que estão à nossa volta, quem é que tem esse distúrbio, não vem escrito. Não é igual quem tem síndrome de Down, que tem uma característica física que a gente consegue perceber que tem síndrome de Down, ok? Então, não tem uma característica física. Ele parece ser alguém assim, ele parece ser alguém desse jeito. Não tem característica, certo? A maioria dos casos de violência e abuso sexual contra as crianças são praticados por pessoas próximas à família. Então, é um vizinho bacana que cuida das crianças enquanto os pais estão trabalhando. São avós, são tios, são primos, tá? São irmãos mais velhos, então com mais idade. São padrasto que viu desde nenenzinho. Então, são madrastas também, né? Porque tem essa figura do abusador ser homem, mas muitas mulheres abusam também de meninos, de crianças, né? Ali mexendo nos órgãos sexuais dele, né? Estimulando. Tem mãe que faz isso sem saber que está pela ignorância, né? Que acha bonitinho, acha legalzinho, acha... Pois é, mas isso é uma violência contra a criança, estimular, mexer nos órgãos genitais das crianças, é um abuso, é uma violência. Se não for para exame médico, se não for para consulta, para orientação, né, dos pais, de conservação, higiene e saúde, se for com conotação sexual, é uma violência, mesmo que seja uma brincadeira, tá? De mãe e filho. É um abuso sexual, é uma violência. Até o beijinho, né? Aquele selinho que as mães muitas das vezes fazem com os seus filhos, né? Que os pais fazem com os filhos, na criança é um abuso, uma violência, ultrapassa a sua liberdade, invade o direito dela, né? Você beija quem você quer, você beija principalmente beija na boca quem você gosta, quem você decide amar, quem você decide gostar. E aí não é o amor paterno, não é amor materno, é amor homem e mulher, né? É o eros. Então, quando faz essas coisas, por mais bonitinho, por mais intimidade que seja, na cabeça da criança não está beijando mãe, não está beijando pai, né? Não tá, na cabeça da criança ela está beijando. E aí você está invadindo, então, a privacidade da sua criança, a escolha da sua criança, e até abrindo margem para que ela beije qualquer um, né? Que o beijo não tenha significado nenhum, o beijo não tenha valor nenhum. Então, você cria essa criança, cria essa criança como um alvo fácil, tá? Como um alvo fácil. Então precisa preservar aquela questão de obrigar as crianças a abraçar e beijar e ir com todo mundo. Aquela coisa que a gente tem de que se a criança estranha as pessoas, ela essa criança está estranhando todo mundo, é bichinho do mato. A gente vê como algo negativo, mas é positivo. A criança precisa identificar quem são os estranhos, né? Quem são os estranhos? Não tem contato com ninguém, não tem contato com aquela pessoa. Ela precisa, por prevenção, ter a retração. Então, a criança precisa ser a criança simpática, não é a criança que vai com todo mundo, né? Então, ensine seus filhos a sorrir para as pessoas, a dar tchauzinho para as pessoas,
né? Ó, dá tchauzinho para as pessoas, nem a mandar beijinho, né? Eu falo para as mães, não ensina a mandar beijinho para gente estranha, né? Porque você não vai sair mandando beijinho para todo mundo, mas dá tchauzinho, dá bom dia, boa tarde, coisas da educação, apertar a mão, né, das pessoas, aperta pelo menos a mão dele, apertar a mão, né? Pode apertar a mão, mas não brigue com seus filhos que não querem abraçar, que não gostam de abraço, né? Que não se sentem bem com abraço. Isso é proteção, ok? Isso é proteção. Então, e prevenção também. Então, use as palavras para ajudar as outras pessoas. Eu vou fazer aqui, deixa eu só... Vou fazer aqui agora, ó. Esse aqui é um post-it transparente, tá? Ele é meio plastificado. Ele é um post-it transparente. Comprei pela internet, né? Lá na Shopee. Pela internet você encontra. Tem vários tamanhos também. Ele é um post-it transparente. Ele tem colorido também, ó. Tá vendo? É transparente. Não sei se dá pra ver aqui. É transparente. Mas aqui tem o azul, laranja, né? Tem outras cores também. Mas ele é plastificado, então com caneta esferográfica comum pode ser difícil você usar aí sem borrar, tá? Eu vou colar aqui, ó. Colar aqui em cima e aqui do lado. Tá vendo? Ele fica transparente assim, ó. Você consegue continuar lendo o texto, né? Aí aqui é onde está o texto, onde está o texto, eu vou fazer o balão de diálogo. Tá? Faço o balão de diálogo assim. Certo? Balão de diálogo. Vou marcar o texto aqui, botar um 8 dentro. Assim, tá? E vou fazer um megafone, tá? Ó, vou pegar aqui, faz um círculo. No balão de diálogo faz um círculo. E aí a gente faz aquela parte aqui. Tipo um megafonezinho, né? E aí esse aqui no meio tem um as sombras aqui dentro, ó. Parte que liga aqui, né? E a parte... Tudo no post-it transparente, tá? Aqui. Tudo no post-it transparente. Faz um megafone aí, tá? Com o texto. Do lado de cá, deixa eu só trocar. Falhando, vou só trocar a caneta aqui, pronto. Aí, do lado de cá, nesses, a gente vai colocar use
as palavras, use as palavras, e aí vou colocar aqui para ajudar. Use as palavras para ajudar. Vou colocar aqui no meio Provérbios 31, 8. Use as palavras para ajudar. Vou escrever aqui embaixo maio laranja. Vou escrever até de laranja. Deixa eu pegar aqui. Maio laranja, vou botar 2024. Eu não tenho laranja aqui, mas vou pintar de dourado aqui, ó. Aí, são essas canetas aqui também não mancham, né? Tem que esperar um pouquinho. Eu ia falar não mancham, mas mancham. Tem que esperar um pouquinho para secar. Mas são canetas a supercola, né? E a base de água também, metálica, né? E também comprei aí o kit tem essas cores aqui, né? Menos a marrom, que é marcador de texto. Tem essas cores aqui, 6 cores, né? Também pela internet você também encontra. É caneta metálica, Color Pen. Aqui na boquinha, vou colocar fracos. Pobres. Fracos, pobres, tá? Ó, com branquinho dá pra fazer aqui. Caneta gel branco, né? Certo? Pronto, ó. Esse aqui já tá pronto. Use as palavras para ajudar, maio laranja. Aí tem aqui, tá? Esse já tá pronto do nosso texto, que é essa chamada para ajudarmos, né? Para estarmos aqui juntos, tá ok? Para estarmos ajudando aí as outras famílias a entenderem aí as suas responsabilidades. Eu vou pegar um post-it, esse post-it aqui laranja, deixa eu pegar aqui. Esse post-it laranja e vou colocar a referência de Êxodo, que é do texto de hoje. Vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui, ele também é... Peraí, deixa eu ver, vou colocar aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui na folha, ó. Coloquei no post-it transparente aqui, né? Ó, certo? Coloquei o laranja aqui. Vou escrever. A referência de Êxodo.
Êxodo, capítulo 2, verso de 1 a 21. Êxodo 2, de 1 a 21. Pronto, agora nós vamos aqui para Êxodo, capítulo 2, ele começa aqui, né? De 1 a 21. E eu vou ler com você o texto, depois a gente vai recortar e falar algumas coisas a respeito dele, tá? Êxodo 2, de 1 a 21, diz assim: Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o por 3 meses. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, ela pegou o cesto feito de junco, vedou-o com betume e pôs nele o menino. Depois deixou-o no cesto entre os juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que aconteceria. Eu vou marcando com você já os destaques do texto aqui. Vou pegar a caneta. Vou pegar a caneta laranja aqui, ó, e vou marcar já os destaques do texto já enquanto eu leio, tá ok? Bom. Da tribo de Levi casaram, engravidou e deu à luz um filho. Vendo que o menino era o quê? Bonito, escondeu-o por 3 meses. Primeira coisa aí que a gente já percebe no texto. O seu menino é bonito, o seu menino é atraente, o seu menino é um tesouro, é um presente, a sua criança é um presente, sua criança é atraente. Esconda-o enquanto puder, ok? Esconda enquanto puder, mantenha a privacidade da sua criança, mantenha a beleza da sua criança, né, no lugar privado aí da existência dela, porque as pessoas estão enxergando, sabe? As pessoas estão enxergando, né? Aquela história da mamãe coruja que fala, né, para a mamãe águia, fala assim, olha, não, vamos fazer um acordo, você não mexe nos meus filhotes e eu não mexo nos seus. E aí a mamãe águia falou assim, olha, tudo bem, me diz então quem são os seus filhotes. E aí a mamãe coruja falou, eles são lindos, têm olhos vivos, têm uma pelugem bonita, né, uma cabeça viçosa, e começou a destacar os filhotes dela. Mas quem, né, a gente sabe como que é um filhote coruja, não é tão bonito assim, mas ela destacou todas as coisas atrativas do seu filho para ela. Ele era bonito para ela, era um tesouro para ela. E aí a mamãe águia, durante o seu voo de caça, viu lá os filhotinhos esmirradinhos, os olhos esbugalhados, né, com a cabeça diferente, avantajada, né, maior do que o do corpo, todo desajeitado, com as penas ainda assim, uma pelugem ainda toda por se fazer. Ela falou, essa não são os filhotes da mamãe coruja. Pegou, sem dó, levou para ser alimento dos seus filhotes. Olha, o que essa história ensina pra gente? Que a parte positiva é que toda mamãe coruja vai achar o seu filho lindão. A parte negativa é que tem muita águia de olho no seu filhotinho. Então, cuidado com seu filhote, proteja seu filhote. Aqui os pais da tribo de Levi, né, a gente sabe que é Joquebed e Arão, eles pegam esse menino e guardam esse menino por 3 meses, enquanto era possível. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, o que ela faz? Ela providencia tudo para que aquele menino continue em segurança. Olha, eu já não tenho mais os meus filhos só dentro da minha casa. Eu preciso mandar eles para outro lugar, eu preciso mandar para a escola, eu preciso deixar com alguém na creche, preciso deixar com vô, com vó, com tia, com primo, com alguém cuidando deles. Eu preciso preveni-los, eu preciso, na verdade, eu preciso
providenciar tudo para que eles fiquem mais máximo seguro, em segurança possível. Então, cuidado com quem você deixa seus filhos, cuidado máximo com a atenção. Toda vez que você deixar os seus filhos, observe na volta como eles estão, se não tem um arranhão diferente, se não tem uma marca diferente, se não tem um comportamento diferente, se não tem falas que não são habituais no meio da família, né? Se não tem alguma coisa que eles estão vendo que não deveria ver, fique atento, né? Fique atento. Então, de repente, na sua casa, você não deixa eles assistirem determinados programas, mas na casa do outro ele está assistindo, ele está vendo. Então, previna-os, né? Ensine-os, olha, isso não é para você. Quando você vê, diga não. Quando você fala que eu não gosto que você veja, que eu não permito que você veja em casa. Então, não veja, não assista. Explique por quê, né? Porque senão a curiosidade vai fazer ele dizer sim lá e esconder de você que está vendo. Então, explique para que tenha esse diálogo. Olha, por que você não está vendo? Sabe por que eu não deixo você ver? Porque não é da sua idade ainda. Porque isso não faz parte da sua idade, isso não faz parte daquilo do seu desenvolvimento nesse momento, né? Então, vai ter um tempo que você vai poder ver, mas agora não. Então, vê outras coisas, vê o que você gosta de ver. Ensine seu filho a pedir o que ele vê em casa, né? As mães decidem o que os filhos vão assistir. Eles vão assistir Luna, mas a criança nem sabe o que é Luna, né? Eles vão assistir Pokémon. Eles nem sabem o que é Pokémon. Então, ensine a pedir o que você gosta de ver, o que você quer ver, para que ele tenha essa habilidade de, longe de você, se prevenir daquilo que não é útil para ele. Então, quando ela percebeu que já não era mais, né, já não era mais possível, ela preveniu. Então, eu vou botar aqui, ó, primeiro aqui, proteção. E no segundo aqui, manter o bebê escondido, ela pegou um cesto de junco, vedou, criou todo o processo ali e pôs nele o menino. E aí, esse aqui é prevenção. Proteção e prevenção. Aí, depois deixou dentro do junco, de beira do rio. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que aconteceria com ela. Veja, nós não educamos os nossos filhos, as nossas crianças sozinhos. Eles ficam de longe vigiando. A menina era a irmã dele. Não deveria ter uma idade muito maior do que a dele, né? Deveria ser uma criança também, e ficou vigiando ele de longe. Ensine a proteção familiar, sabe? Ensine os filhos a se protegerem. Aqui em casa eu tenho dois, né? Tem a menina e a menina, e a menina, tanto ela cuida muito bem dele, quanto ele cuida muito bem dela. Quando eles chegam da escola, por exemplo, eles sabem o que um e o outro fizeram. Eles estavam lá, eu vi sua turma, eu fiz, porque ela passa lá na turma dele, dá uma olhada. Quando ela vai no banheiro, ela passa lá na porta dele e vê como é que ele está lá. E fica observando, às vezes, da janelinha da porta. Quando ele vai também no banheiro beber água, ele passa na porta dela e fica vigiando lá também o que ela está fazendo. Então, ensine a proteção familiar, né? Ensine a cuidar uns dos outros, a olhar uns dos outros. Por quê? Porque, via de regra, o abusador, né, aquele que vai se infiltrar aí próximo das nossas crianças, se tem mais de uma criança, ele vai naquela família, né? No caso, aqui em casa eu tenho dois. Então, em todo tempo, estão os dois juntos. E às vezes pode ser que aconteça de o abusador violentar um deles e o outro saber ficar quietinho, sabe? Ou não perceber que o outro está sendo abusado, ou violentar todas as crianças da casa. Isso acontece, gente. Então,
faz prestar atenção, sabe? O primo é abusado, a criança nem percebe, né? Que está sendo abusado lá, que está acontecendo alguma coisa. Então faz as crianças perceberem que tem alguma coisa de errado. Olha como é que são essas crianças, o que eles falam, o que eles fazem, qual é a brincadeira que eles brincam, né? Investiga, vai conversando com a criança é boca solta, gente, né? Então, vai investigando. Se a criança travou alguma coisa, não posso contar. Você já acende o sinal de alerta, o amarelinho, né? Antes que venha se misturar o vermelho na história, você já está alerta. Por que meu filho não pode me contar o que acontece lá? Por que ele está escondendo o que o coleguinha fala, o que o coleguinha faz? Então, não pressiona a criança a contar, não espreme a criança a contar, porque ela vai se sentir culpada, né? Ela não sabe se defender, se falar. Use as palavras para ajudar. Então, você vai orientando a criança e vai conversando, gerando confiança na criança. Fala para ela, olha, quando acontecer isso, se estiver acontecendo alguma coisa, chama a professora, né? Está acontecendo alguma coisa, vem para a porta, né? Eu ensino os meus filhos a irem para a porta. Aconteceu alguma coisa de estranho, corre para a porta de saída. Eu ensino. Entrou uma barata voadora, tá com medo, corre para a porta de saída. Vai para a porta de saída. Ah, mas a barata entrou por lá, sai por lá, né? Sai por lá. Se ela entrou por lá, sai por lá. Ela entrou, você sai. Então, vá para a porta de saída. Ensine as crianças a não se trancarem nos lugares, né? Porque se ela perceber que alguém trancou, ela vai saber que tem alguma coisa de errado. Então, já ativa também o sinalzinho nela de reação. Ó, se trancou você, se te trancou em algum lugar, grita, chama, esperneia, sabe? Vai, chama, grita mesmo até que alguém escute. Então, ensine as crianças a reagirem da forma correta às dificuldades, usando o quê? Usando palavras, né? Usando palavras. Você vê filme com as crianças, vai instruindo o que fazer, né? Aqui, quando a gente vê a mocinha correndo para o lado que está tudo trancado, tudo fechado, eu já começo a falar para eles, ai, gente, mas por que ela está correndo para um lugar que não tem ninguém? Ela tem que correr para onde tem mais gente. Ela não pode correr para onde não tem ninguém. Quem é que vai ajudar ela onde não tem ninguém? Né? Ela corre para uma sala fechada e se tranca lá dentro. Como é que alguém vai ajudar? Ela vai ficar ali segurando a porta até que horas? Uma hora a pessoa que está do outro lado vai arrombar essa porta e vai entrar. Então ela precisa gritar, ela precisa chamar, ela precisa correr, ela precisa fazer alguma coisa, né? E aí você vai ensinando com palavras. Provérbios 31:8. Ensina, né, ajuda e use as palavras para ajudar. Use as palavras para dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Então, use as palavras. Use as palavras não para coagir a criança, não para acusar a criança, mas também o que você tinha que estar fazendo lá sozinho, né? Então, aí você joga a culpa para a criança, né? Então, use as palavras para instruir. Olha, não fique sozinho lá, não entra na casa do vizinho, né? Não fica lá na casa das pessoas que a gente não conhece. Não vai trazer gente que a gente não conhece para dentro da nossa casa. Vai ter muita gente da nossa casa, eu quero que você fique aonde eu consiga te ver, entendeu? Então, a gente vai para uma festa, não vai, precisar ir no banheiro, me avisa. Precisar ir a algum outro lugar, me avisa. Tá lá no brinquedinho, vai mudar, tem muito adulto no brinquedinho, me avisa, sabe? Então, cuidado, toma cuidado, cuidado. Tem mãe que leva a criança pro pula-pula de vestido. Quando ela pular, cair no pula-pula, ela vai cair com as perninhas para cima, mamãe, né? E aí você acha o quê? Que todo mundo ali na festa de criança é todo mundo saudável mentalmente, né? E se tiver alguém que não faz o quê? Essa criança com as pernas para o alto lá, né? Mostrando tudo lá. Então, tome cuidado, tá certo? Então, tome esses devidos cuidados lá para a questão da prevenção. Depois,
deixou o cesto e a irmã ficou vigiando de longe. Então, envolva todos nesse cuidado, né? Quanto mais pessoas ficarem atentas, né? É a rede de proteção. Vou botar aqui, ó, rede de proteção. A mamãe não pôde ir ficar olhando, por alguma razão, mas a irmã estava lá olhando. A filha do faraó desceu o rio Nilo para tomar banho, acompanhada das suas servas que ficavam passeando para a margem do rio. A princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Quando abriu o cesto, viu o menino que estava chorando, teve compaixão dele, deve ser um menino hebreu. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isso, respondeu a filha. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse a ela: leve este menino. Olha que contradição aqui, né? A menina acha, a princesa acha, para tudo que está fazendo, vê o menino chorando, se compadece dele, tem compaixão dele, mas olha assim, deve ser um menino hebreu. Não é da minha terra, não é da minha herança. É bonitinho, é fofinho, me deu dó, né? Tá passando por dificuldade, eu tenho dó disso, mas o que ela faz? Ela dá o menino para outra pessoa cuidar. A gente sempre usa esse texto, né? E normalmente a gente diz assim: olha o cuidado que Deus teve com ela, de devolver o filho para ela, né? E tudo mais. Mas quando a gente pensa em Maio Laranja, a gente tem que pensar também que muitas das vezes algumas mães precisam abrir mão do cuidado dos filhos por alguma razão, alguma ameaça. Ora, ela é a mãe única da casa, ela precisa prover, né, a casa, ela precisa cuidar da casa, ela precisa sair para trabalhar, não tem com quem deixar. E aí a gente olha para aquela criança, me dá dó ver a criança jogada assim, mas o que você faz? Você vai lá e deixa ela à mercê de outra pessoa, de que outras pessoas façam, de que outras pessoas ajudem. O Maio Laranja serve também para a gente prestar atenção na nossa responsabilidade com a criança que chega até os nossos olhos. Não necessariamente só as crianças que são nossas, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Não, pode ser de um outro povo, pode ser hebreu, sabe? Pode ser o filho do vizinho, que eu nem sei quem é o vizinho, sei nem quem é o nome dos pais. Mas eu vejo essa criança sempre aqui na minha rua. Eu vejo essa criança sempre jogada na rua. Eu vejo essa criança sempre ali sentada à beira, à mercê, sem roupa, né? As crianças aqui da minha rua, as pequenininhas, quando eu vejo andando, né, de peça íntima ou só sem camisetinha, tudo mais, eu falo: pode entrar e colocar roupa. Pode entrar, vai lá dentro e coloca roupa. Fala que a tia está pedindo para você colocar roupa. Então, e a criança vai lá dentro e volta com a roupa, né? Então, assim, eu não sei nem quem é a mãe, muitas das vezes, não sei nem o que a mãe diz lá dentro quando vai botar a roupa, mas eu peço para colocar. Coloca ali a camisa dessa criança, bota a camisa da menina, né? Bota a camisa da menina, bota o short do menino, porque às vezes o menino fica de sunga, né, na rua, mas não tem nenhum adulto olhando, não tem ninguém olhando, quer dizer, adulto olhando deve ter alguém, mas não tem ninguém olhando para cuidar, né? Para cuidar. Então, é nossa responsabilidade também. Então, eu vou marcar também essa, né? Ela viu lá, acompanhada das suas servas, a princesa viu o cesto entre os juncos, pegou, quando abriu o cesto, viu um menino que estava chorando, teve compaixão dele e disse: deve ser um menino hebreu, né? Então, e aí, quando se aproximou, respondeu: posso chamar alguém? A senhora quer que eu vá e arranje alguém para cuidar? Sim, faça isso. A moça foi chamar a mãe do menino, então a filha do faraó disse a ela. Então a filha do faraó disse a ela: leve este menino e crie para mim. Essa parte aqui eu vou colocar: assuma a responsabilidade de cuidar e proteger
A criança. Assuma a responsabilidade de criar e proteger a criança. Porque senão, não adianta só ter dó. Não adianta ter, ai meu Deus, que coisa ruim, que atrocidade, né? Ter esse sentimento. Assuma. E aí ela ainda diz assim, pagarei pelo seu trabalho. Vou pagar pro seu trabalho, né? Aquelas pessoas que dizem, a criança tem que estar na escola. Eu fico com dó de ver a criança na rua. Essa criança deveria estar na escola. Eu fico com dó de ver essa criança jogada. Alguém deveria levar essa criança. Então, e aí depois, quando acontece, a gente ainda fica assim, também a criança ficava jogada aqui, e você via a criança jogada e não fez, tanto a omissão, né? Aliás, tanto a comissão quanto a omissão é pecado, né? Então, quando você não faz porque você não quer, é pecado. Quando você se omite de fazer, também é pecado. Então, a omissão é pecado também. Você sabe, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A mulher levou o menino e o criou. A mãe, né? A Joquebede. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha do faraó, que o adotou. Assim ele passou a ser o filho da filha do faraó. Olha, que texto rico para o mês de maio, para a gente conversar com Deus e que Deus conversar com a gente também. A mãe cuidou enquanto podia. Mandou o menino para lá, né? No cestinho, mandou o menino no rio. Seja o que for acontecer. Botou ele no rio. E aí o menino voltou para ela. Ela cuidou desse menino porque a filha de Faraó tinha pedido para amamentá-lo e cuidar dele até devolver para ela. Quando passou a fase toda da vida desse menino, essa mulher, essa princesa, o adota. Quando ela o adota, ele tem uma história, certo? Ele tem uma trajetória. Até então, ele foi largado, abandonado, ameaçado de morte. Ele viveu, né, foi achado no rio e foi devolvido para a mãe. Olha que confusão na cabeça dessa criança, né? Mesmo que Joquebede, porque a gente conta a Bíblia, a gente pensa na Bíblia de uma forma poética, né? Numa beleza poética, mas pensa numa realidade como a gente conhece o ser humano, pensando assim, digamos que Joquebede contou para ele tudo o que aconteceu, né? Olha, o faraó mandou matar todas as crianças, eu fiquei com você enquanto deu, botei você no rio. Ué, você me colocou no rio, e se eu morresse no rio? E se viessem crocodilos no rio? E se acontecesse alguma coisa no rio? Não, sua irmã foi de longe olhando você. Tá, mas minha irmã foi de longe me olhando. Mas e se o crocodilo me pega no meio do rio? A minha irmã ia pular para poder me salvar? Então você me largou. Você desistiu de tentar cuidar de mim. Já é o primeiro ponto. Difícil na vida de um ser humano. Depois, não, mas aí você foi, a princesa te achou. Mas a princesa te devolveu para mim, para eu cuidar. Eu fui rejeitado pela segunda vez. Né? Eu fui deixado pela segunda vez, abandonado pela segunda vez, eu voltei para a mãe. Aí veio a forma poética, bonita, digamos, que Joquebede tenha dito, não, o Senhor cuidou de você, te jogou e tal, não sei o quê, e te devolveu para mim. Tá bom, tô crescendo com você, agora eu vou te dar de volta para a mãe. Agora você não vai ficar mais comigo, você vai voltar lá. Sabe para onde ele está voltando? Para a terra, para a casa daquele que mandou matar ele quando neném. Já pensou nisso? Aquele que mandou matar o neném. Eu conheço pessoas que o pai mandou abortar, que a mãe mandou abortar, e são da minha idade, 40 anos. E aí, o que acontece? Como é que é a cabeça dessa pessoa? Pensa na cabeça de Moisés. Como que é isso? Eu vou voltar, então, a morar na casa de quem mandou me matar, de quem tentou me matar, tentou matar todas as crianças, que matou muitas crianças, né? Eu vou voltar para lá, essa cabeça está toda desconfigurada, essa criança está toda desconfigurada, está toda ameaçada, está toda bagunçada emocionalmente. E aí ele volta para a terra e diz que ele voltou e virou o quê?
filho da filha de Faraó. Ó, assim ele passou a ser filho da filha de Faraó. É como se não dá, vou botar aqui, né? Não dá para apagar as marcas do passado. Não dá para apagar as marcas do passado. Eu vou até colocar com a caneta aqui mais fina. Eu vou colocar o que vai na infância, não fica, o que acontece na infância não fica na infância. Eu gosto muito dessa frase que eu li alguma vez em algum artigo, falando sobre os efeitos emocionais, né, das desestruturas emocionais que acontecem na época da infância e como isso afeta na vida do adulto. O que acontece na infância não fica na infância. Não fica na infância, ele vai carregar toda aquela marca. Por isso que o maio laranja é de suma importância, porque uma criança que é violentada, abusada, ela precisa de tratamento, ela precisa de cuidado, ela precisa de orientação, ela precisa de informação, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de socorro. Por quê? Como é que ela vai pensar num Deus bondoso permitindo todas essas coisas ruins acontecendo com ela? Se na medida em que algo acontece desse tipo com uma criança, ela se sente culpada por ter acontecido. Ela se sente fragilizada, ameaçada por ter acontecido. Como um Deus bondoso deixa algo acontecer dessa forma com uma criança? Veja, Deus não deixa que isso aconteça, não é uma permissão de Deus. Mas Deus permite que os homens façam as suas escolhas. E homens maus fazem escolhas sem pensar em Deus e afetam outras pessoas. Então, por isso que pecado é tudo que fazemos contra Deus e que fazemos contra os homens. Porque na medida em que eu me esqueço daquilo que Deus me orienta, daquilo que Deus quer para a minha vida de bom, de reto, de justo, eu cometo atrocidades. E aí, muitas das vezes, as atrocidades são cometidas contra as crianças. Não é Deus quem permite. Não é Deus que permite que as crianças sejam abusadas e violentadas sexualmente. Não cabe na essência de Deus essa permissão. Não cabe. Mas na medida em que acontece, o homem escolhe fazer e Deus entra no centro, se posiciona no centro da dor dessa criança, no centro da dor desse indivíduo. Então, ele vai mobilizar todos os recursos e ferramentas e instrumentos para tratar e cuidar esse efeito do pecado do homem, do outro homem, do homem maior, do adulto, que fez isso com uma criança. Então, o vilão da história não é Deus. O vilão da história é o homem que negou-se diante, que negou a existência do Senhor em sua vida. Então, a gente precisa orientar as crianças. Olha, Deus está no centro desse problema, dessa dificuldade. Ele te ama, Ele quer estar com você, Ele quer restaurar a sua vida. E a gente consegue restaurar com a palavra de Deus. Nós temos o amor de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento. Se nós nos posicionarmos como pessoas, como instrumentos disponíveis para cuidar dessas crianças, a gente muda a história dessa criança. A gente consegue fazer, aliás, a gente não muda, mas a gente consegue permitir que a mudança chegue na vida dessa criança através de nós. A gente participa disso. Então, veja que ele se tornar a filha de Faraó não apagou tudo que ele viveu no passado, porque depois, quando os egípcios, né, cometem brutalidade contra os seus irmãos, os hebreus, ele mata
um dos hebreus, porque agora ele tem força também. Agora ele não é uma criança, agora ele reage, sabe? Ele reage a essa brutalidade. Toda a dor contra um egípcio agora virou em violência. Como que a gente acaba com um problema? A gente acaba matando. E aí ele vai agora reagir. Então você não vai matar mais o meu povo, eu vou matar o seu povo primeiro. E aí ele mata. E aí a consequência disso é que ele vai tomando escolhas mais distanciadas do Senhor. Mas veja que o Senhor, na história de Moisés, continua no centro de todo o problema. Né? Deus não sai quando a gente tem problema, Deus fica no centro. E Deus está lá no centro, queimando a sarça, né? E dizendo para ele assim, o lugar que você está pisando é terra santa. Você agora veio ao meu encontro, o tempo inteiro eu estive junto de você, agora você vem ao meu encontro e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então, a gente percebe, então, que, veja o texto no verso 11, anos mais tarde, quando Moisés já era adulto, anos mais tarde, quando Moisés já era adulto, ele reage ali àquela circunstância, matando ali o egípcio. Né? Olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou. Coisas más acontecem quando não tem ninguém por perto. Coisas ruins são permitidas, né? São autorizadas, são viabilizadas quando não tem ninguém por perto. E eu vou marcar esse texto aqui, vou marcar agora de pretinho. Olha, Moisés, eu vou até marcar de laranja neon aqui, ó. Moisés olhou, verso 12. Moisés olhou para um lado e para o outro, e como não viu ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E eu vou colocar um post-it aqui. Colocar um post-it laranja, porque tá tudo laranja, né? Vou colocar um post-it laranja aqui. Aliás, vamos usar a folha, né? Vou usar a folha. Vou usar a folha. Aqui, ó. Vou usar o neném no cesto. E esse aqui da proteção, ó. O neném no cesto. Que a gente vai destacar esse versículo 12. Moisés olhou para um lado e para o outro. Viu que não tinha ninguém. E aí é interessante que esse egípcio maltrata na frente de outros hebreus, né? Tá ali maltratando na frente de outros hebreus. E Moisés vai para o lugar escondido se vingar, se rebelar. Ó. E eu vou colocar aqui embaixo, ó. Quero colocar aqui. Assim, tá? Prendeu o cestinho.
Peraí. Um pouquinho, que vai até o 21 aqui, meu texto. Vou escrever aqui, ó. Coisas ruins acontecem quando ninguém está vendo. Êxodo 2:12. Coisas ruins acontecem quando ninguém está vendo. E aí vou recortar aqui o maio laranja. Aqui, ó. Porque ele vai entrar aqui também. E depois o texto, na continuidade do texto, alguém ameaça Moisés, né? Dizendo: o que você vai fazer? Você vai me matar como já matou um outro egípcio? O que significa que tinha alguém vendo, sim, mas alguém se omitiu, né? Então, na hora em que Moisés matou alguém, na hora em que Moisés fez o que não devia, alguém se omitiu, né? Então, não é que não tinha ninguém, ok? Não é que não tinha ninguém vendo. Vou botar aqui, ó, o maio. Na verdade, esse maio aqui, calma aí. Porque minha Bíblia ficou sem espaço, porque eu fui escrevendo. Ó, não tem problema. O 21. É até o 21 aqui, tá? Eu vou prender só a pontinha aqui para poder levantar quando eu quiser ler o 21. Então, eu vou prender aqui, ó. Daqui a pouco eu ajeito. Eu vou pôr as letras assim. Ó. Tá? E aí eu consigo ler aqui atrás. Vou passar um pouquinho. Certo? Passar aqui um pouquinho. Pronto, vai passando a cola e ajeitando aqui, né? Eu só não vou tampar porque o texto é até o 21 e ele tá aqui embaixo do cestinho, tá? Aí eu vou ter que dar um jeitinho aqui. Ó, aqui eu posso colar.
Pronto. Aqui. E aí eu vou pintar agora. Vou passar agora. Ó. Depois a situação ela continua, e aí você pode ler o restante do texto até o 21, você vai ver que depois Moisés é o estranho na casa do outro, né? Ele ajuda, deixa eu pintar aqui de azul. O marcador tipo giz, né? Aqui. Onde eu não marquei, eu vou passando. Aí, veja que, deixa eu marcar aqui, ó, que eu marquei, mas eu quero destacar com você também, que diz assim, ó, que ele matou e aí foi ameaçado, e aí ele foge, ficou sabendo desse caso, e Faraó ficou sabendo, decretou a morte de Moisés. Moisés fugiu de Faraó e foi para outra terra. Quando ele chegou lá, sentou à beira de um poço. E aí, sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Ou seja, aquele menino lá que passou por todas aquelas dificuldades, por todas aquelas violências emocionais, né, e físicas, aquele menino agora foi para uma outra terra e encontrou uma outra família com filhas. A gente não pode achar que o problema da violência e do abuso sexual é um problema só da família que enfrentou isso, sabe? Que está enfrentando isso. Ah, é um problema só do meu vizinho, é um problema só da sociedade, só daquele que eu vejo lá na televisão, lá no estado da Bahia, lá no estado de São Paulo. Não é um problema, sabe por quê? Porque pessoas se movem, pessoas se mexem. E elas trazem na bagagem os efeitos daquilo que elas viveram. Então, esse é um problema. Quando isso acontece com uma criança, essa criança pode multiplicar os efeitos desse abuso e dessa violência sobre sua vida, ela pode multiplicar na vida de outras pessoas, né? Então, ela pode gerar na vida de outras pessoas. Moisés vai para a casa desse sacerdote, e aí diz a Bíblia que o sacerdote mandou ele entrar, sabe? Vem morar com a gente aqui. Ele ajudou, ele foi bondoso, né? Veja que ele não tem, Moisés não cometeu nenhuma violência, nenhum abuso contra as filhas do sacerdote, mas ele era um estranho, sabe? Ele era um estranho cheio de dificuldades emocionais e estruturais da questão família. Ele era alguém de uma cultura diferente, com realidade diferente, com ensino diferente, porque ele foi criado até determinado tempo com os hebreus, mas depois ele virou egípcio, com origens egípcias, com educação e culturas egípcias. E aí esse sacerdote pega esse homem só porque ajudou, foi bonzinho, e coloca dentro de casa, com as suas 7 filhas, um homem estranho, junto com as suas 7 filhas, por causa que ele era bonzinho, porque ele foi bonzinho, porque ele defendeu as suas filhas. A gente precisa ter muito cuidado com quem é que a gente vai botar dentro de casa, porque essas pessoas, todas as pessoas trazem marcas e podem trazer marcas que a gente não conhece, que a gente não sabe,
que a gente não imagina o que seja, sabe? O que eles passaram na infância, o que eles passaram na adolescência, o que eles passaram na sua fase inicial de vida, e quais as marcas, quais os efeitos que foram sendo solidificados ali na personalidade, no caráter deles. Então, aquele sacerdote pega esse homem, só porque ele é bonzinho, e coloca dentro de casa. E aí, passado um tempo, aqui, né, e onde ele está? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem o homem para jantar conosco. Moisés aceitou morar na casa de Reuel, e ele deu a Moisés sua filha Zípora como esposa. A gente vai dar os nossos filhos como esposos e esposas para pessoas que a gente não sabe quem são. Eu preciso cuidar, o mais lógico na minha realidade hoje é que os meus filhos se casem com pessoas da mesma faixa etária que ele, da infância deles, né? Então, eu preciso cuidar de todos os que são da idade deles. Eu preciso cuidar das crianças que estão à minha volta. Ah, mas eu já tenho filho grande, mas você vai ter netos que vão se envolver com essas crianças, né? Ou você já tem netos que vão se envolver com essas crianças que você está tendo contato hoje. Eles vão se encontrar. Quem já não se encontrou com alguém que conheceu, que viu há muito tempo atrás, né? O mundo é muito pequeno, a gente não fala isso? A gente vai se encontrar, eles vão se encontrar, e eles vão formar famílias, e eles vão formar pessoas. Então, se nós tratarmos na infância, se nós protegermos, prevenirmos, auxiliarmos a conhecer o amor de Deus, a descobrir o amor de Deus, a perceber o amor de Deus, mesmo numa situação como essa, se nós ajudarmos as famílias, se nós estivermos atentos, não fingirmos, né, não nos omitirmos do cuidado pela criança, pela infância, nós vamos criar aí, vamos possibilitar que os nossos filhos conheçam mais pessoas saudáveis no futuro, né? Se relacionem com mais pessoas saudáveis emocionalmente, fisicamente, estruturalmente também, cognitivamente também. Então, a gente vai conseguir auxiliar. Então, é uma questão não só de prevenção para esse tempo, mas é uma questão de prevenção para as próximas gerações, para a geração que o meu filho, que a minha criança, que essas crianças vão formar e vão participar. Então, o Maio Laranja é muito importante, e a gente tem muita coisa para conversar com Deus sobre a nossa responsabilidade. Ela é muito maior do que o que a gente imagina, já que nós conhecemos a palavra de Deus, e agora nós vimos em Provérbios 31:8 que a gente precisa usar a palavra para auxiliar aqueles que são fracos, aqueles que são pobres, especialmente aqueles que não conseguem se comunicar, que não conseguem se defender, como é o caso das crianças. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu vou marcar aqui, ó, toda essa parte aqui. Cadê? Essa parte do egípcio, verso 19, 20 e o 21. E ele ainda dá o nome do filho: sou forasteiro em terra estranha, ou seja, ainda há o resquício da dor de não pertencer a ninguém, né? Sou hebreu, mas fui mandado para os egípcios, fui encontrado nos egípcios, mas fui mandado para os hebreus de novo. Quando achei que era hebreu, voltei a ser egípcio, e quando eu achei que era egípcio, voltei a ser hebreu, e agora eu estou aqui numa terra que não é nem egípcio nem hebreu, né? Estou aqui na casa de alguém que não é nem meu parente e que está cuidando de mim. Então, a gente vê esses conflitos bem presentes aí na história de Moisés, quando a gente conversa com Deus sobre
a situação do Maio Laranja sobre a vulnerabilidade das crianças, o desafio que a gente tem com as crianças. Então, vou escrever aqui, ó. Eu tenho até um post-it de setinha laranja. Deixa eu achar aqui. Eu vou botar o post-it de setinha laranja no texto. Aqui, ó. Para destacar. Só porque foi bondoso, colocou para dentro da sua casa. Só porque foi bondoso, colocou para dentro da sua casa. Eu vou colocar esse aqui. Aqui. Para dentro da sua casa. Colocou para dentro da sua casa. Segunda coisa, ele levou todos os seus traumas para a próxima geração. Vou botar forasteiro. Ele levou todos os seus traumas para a próxima geração. Forasteiro. Certo? Muito bem. E aqui vou colocar a referência. Êxodo. De 1 a 21. Êxodo 2, de 1 a 21. E aí, aqui já colei o maio laranja, já colei a proteção, o bebezinho. Vou colar. Não é só isso. Ah, e aqui, esse coração aqui, ó. Esse coração. Porque é o trauma levado para outra geração, né? Um coração que não é tratado, não é cuidado, ele vai carregar para outras gerações. Vou colar aqui. E eu vou colocar a frase principal. Vou pegar aqui a caneta branca, de gel branco. Eu vou colocar a frase principal nesse coração vermelho aqui. Que é: Deus se posiciona
no centro da dor, no centro da dor. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Enquanto seca aqui, a gente vai fazer... Eu tenho aqui um pedaço de fita dobrado em formato de lacinho. Só fazer um lacinho, né? Vou pegar um clipe grande. Passar aqui, ó. Certo? E vou colocar aqui. Tá certo? Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a abençoar, a ser instrumentos e canais de bênção na vida das crianças que nos cercam. Que Deus nos dê dos seus olhos atentos, e que dê boca, dê palavras, né? Que vão ajudar, que vão auxiliar, que vão salvar vidas e vai transformar vidas também. Que venha dele as palavras que a gente fale para ajudar essas crianças, para ajudar essas famílias. Que nesse maio, esse mês laranja, né, seja também um momento em que a gente converse com Deus sobre isso. Se você passou por isso, se você viveu isso, né, ou se você está passando por isso, se passou por isso, descobriu aí que suas crianças passaram por isso também, o Senhor é a resposta, o Senhor é o remédio. Converse com Ele. Nos próximos vídeos a gente vai ver também essa questão do a começar em mim, né? A começar em nós, a começar naquele que sofreu. Como é que a gente pode abençoar? Porque toda nossa dor, todo nosso sofrimento, o Senhor transforma em bem, né? E é bem para fazer o bem. Então a gente pode abençoar vidas aí também com as experiências que a gente já passou, que a gente conhece, ou que a gente viu, ou que a gente acompanhou. A gente pode abençoar vidas também, serão os nossos próximos vídeos aí. Que Deus abençoe e vejo você no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, de marcar aí, dar o seu like, para que a gente continue compartilhando bênçãos e que as bênçãos cheguem até os corações necessários aí de ouvir essa palavra. Que Deus abençoe. Fique com Deus.